Eu sei, João Lucas. Cara, minha internet também tá horrível, cara. Hoje o negócio está complicado de internet, viu, pra gente. Inclusive, também, se começar a travar demais aí, vocês me avisem aí, porque eu também estou pelejando com a minha internet aqui. Viu? Não é só você, não. Nas outras salas também tem algumas pessoas com dificuldades com a internet, tá bom? Então, a Stephanie tá com problema ainda com a internet ainda, é? Vamos lá. Aqui, então, aqui, só fazer. Vamos para a nossa aula. Nossa proposta de aula hoje nós vamos ver um pouco sobre os países pertencentes à União Europeia e a fragmentação da zona de remembramento, né? Vamos continuar vendo aí o processo de fragmentação da Europa, tá bom? Vitor, estou anotando aqui. Pronto, o resto está tudo presente. Então, para isso, nós vamos abrir nosso livro de geografia na página 132, tá? Página 132. Nós acabamos de falar sobre as consequências de uma corrida frenética. Nós falamos um pouco sobre o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional. Nós vimos também um pouco sobre a submissão dos países ao FMI, que o FMI colocava condições, né, para que os países conseguissem pagar suas dívidas. Nós vimos também como que terminou, como que chegou ao cume da crise, né? Inclusive, nós terminamos justamente nesse parágrafo aí, quando nós líamos assim, o bloco que chegou a ameaçar a hegemonia econômica dos Estados Unidos, acabou entrando em crise e sendo criticado pelo seu povo, sendo criticado pelas pessoas da sua nação. Vamos agora para os países pretendentes à União Europeia. Eu tinha falado pertencentes, né? Não é pertencentes, não é pretendentes, certo? Eu falei errado na proposta da nossa aula. Então, primeiro país que é pretendente à União Europeia, interessante que a Turquia e a Geórgia têm coisas em comuns muito significantes para nós. Vamos ver que coisas são essas. Elo entre Europa e o Oriente Médio, a Ásia Central e a Turquia se constituem uma região estratégica na geopolítica ocidental. Meu irmão, pense no seguinte: a Turquia, ela é exatamente uma ponte, certo? A Turquia, ela é exatamente uma travessia entre a Europa e a Ásia. Então, é uma região extremamente importante entre a Europa e os países que até então ainda não tinham aderido ao regime capitalista. Então, é uma região, além de ser muito importante, além de ser muito frequentada, era muito visada e também valorizada, tá bom? Então, a Turquia. Se você, rapidinho, a gente está na página 132, se rapidinho você der uma olhada na página 133, você vai ver aí o mapa que tem em cima do nome Geórgia, aí tem a Turquia, certo? A Turquia, que tem como capital Ankara, certo? E você vê aí o que eu acabei de lhe dizer, é exatamente uma ponte, né? Ela liga a Bulgária, a Síria e ao Iraque. Então, aí o Estreito de Istambul, né? Você está vendo o Estreito de Istambul no mapa. E aí é a Turquia. Mas vamos ao nosso texto. Nosso texto ele diz assim, ó, o seu território está localizado na península da Anatólia, totalizado em 783.562 quilômetros quadrados, dos quais 10% estão na Europa, onde se situa Istambul, antigo Bizâncio e Constantinopla, sendo sendo sultanato islâmico. A Turquia moderna foi criada em 1923, na forma de uma república laica,
democrática e teve Kemal Atatürk como seu primeiro presidente. O que esse parágrafo está dizendo? Ele está falando o seguinte: se você olhar novamente para o mapa, você vai ver que até Istambul, né, até essa pontezinha aí onde tem marcado Istambul, no seu mapa, ainda é Europa. O restante da Turquia é Ásia. E esse restante da Turquia, ele era todo no sistema do sultanato. O que é sultanato? Totalmente dominado por um sultão, certo? É praticamente particular. E aí, a nova Turquia, certo? A Turquia moderna, ela foi criada de uma maneira diferente. Ela se transformou em um Estado laico e também democrático. E Kemal assumiu o poder. Esse mapa aí é o mapa da nova Turquia. Essa configuração aí é a configuração da nova Turquia, ao qual, no ato da sua independência, Kemal assumiu o poder. Em virtude da cultura islâmica, a Turquia tem o seu pedido de inclusão à União Europeia constantemente negado, uma vez que algumas de suas leis são contrárias à Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Turquia, ela é sim um país pretendente à União Europeia. É um país que quer entrar nessa união, um país que tem condições financeiras, certo? Porque o sultão tem pano para as mangas, certo? Tanto é que ele anda com as mangas balançando, né? Mas não tem nada a ver. Mas ele tem pano para as mangas, certo? Tem dinheiro para entrar na União Europeia, tem condições financeiras de fazer parte desse bloco econômico. Só que, como nós aprendemos nas aulas anteriores, não basta apenas ter dinheiro, não basta apenas ser laico, não basta apenas serem bonzinhos. Tem um conjunto de exigências que a União Europeia faz para que esses países possam fazer parte do bloco. Então, a Turquia ela era um pretendente, só que parou aonde? Enganchou aonde? Enganchou nas leis da Turquia, porque muitas das leis, muitas de coisas que na Turquia são leis, e que para eles é a coisa mais normal do mundo, ferem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por conta disso, por conta dessas leis, por conta desse comportamento turco, eles não entram, né, a ONU não autoriza a entrada da Turquia na União Europeia. Bom? Outro grave problema que afeta a Turquia é a perseguição imposta à etnia curda, naturais da região, cujo território foi tomado pelo Império Turco Otomano. Os curdos até hoje lutam. Interessante, deixa eu falar dos curdos um pouquinho para vocês, certo? A gente escuta falar de alemães, de ingleses, de franceses, de italianos, brasileiros. Geralmente, quando nós falamos desse povo, nós falamos de um povo que mora em determinado lugar, né? Quando você pensa em italiano é o povo da Itália. Quando você pensa em alemães é o povo da Alemanha. Quando você pensa em iraquianos é o povo lá do Iraque. Mas quando você pensa em curdos é o povo da onde? Certo? De onde é que é esse povo? Da Curdânia? E onde é que fica a Curdânia? Certo? Então, curdo é uma nação sem Estado-nação. Certo? Deixa eu diferenciar isso para vocês. Vamos para o nosso país, para a nossa realidade, para ficar mais fácil, tá? Qual que é a nossa nação? A nossa nação é brasileira, certo? Até nós não podemos generalizar muito, né? Porque o brasileiro tem muita mistura, mas, em geral, a nossa nação é brasileira, tá? E qual que é o nosso Estado-nação? O nosso Estado-nação é o Brasil, tá? Então, nós temos que diferenciar muito isso para nós entendermos a situação dos curdos. Nós somos brasileiros, nossa nação é brasileira, então a nação tem a ver com pessoas, a nação tem a ver com um grupo de pessoas, a nação tem a ver com a reunião de pessoas com a mesma cultura, da mesma língua, certo? Então, existe a nação brasileira,
e existe o Estado-nação Brasil. Então, os curdos, eles são a nação curda. Só que não existe o Estado-nação para eles morarem. Por quê? Porque as terras dele foram invadidas antigamente pelo Império Turco-Otomano, certo? Turco-Otomano, e até hoje não foi restituído, certo? Até hoje as suas terras não foram restituídas, e eles são aceitos na Turquia, certo? Ah, professor, eles vivem aonde? Eles são aceitos na Turquia, mas eles não são considerados nem cidadãos, não. Eles são considerados subcidadãos. Né? Eles são subcidadãos da Turquia. E eles têm lutado por anos e anos atrás de obter um lugarzinho para eles. Então, nós podemos dizer que os curdos, eles são um povo que não é povo. É um povo que não é povo. É gente que não é gente, politicamente falando. Certo? Porque um povo, politicamente falando, é alguém que tem é uma turma que tem um território que mora ali, mas os curdos, eles não têm território, certo? Do mesmo jeito que no nosso Brasil, quer ver um exemplo mais próximo do nosso Brasil, dessa realidade dos curdos? É a nação indígena. A nação indígena. Não existe país, certo? Para eles. Eles moram no Estado-nação Brasil. Mas eles são uma nação separada. Eles têm a sua língua, eles têm os seus costumes, eles têm a sua cultura. Tudo isso faz com que esse povo se transforme em uma nação. Então, nós podemos falar a nação indígena. Outro exemplo, a nação cigana. Existe a nação cigana no Brasil. Então, a nação cigana mora no Estado-nação Brasil. Certo? Os curdos são uma nação que mora no Estado-nação Turquia. Então, acredito que ficou fácil de entender aí a questão dos curdos. É interessante, né? Um povo viver sem terra, sem um lugar. Eu sou curdo. Curdo da onde? Eu sou curdo. Da onde? Entendeu? Então, vamos falar um pouquinho da Geórgia. A Turquia tentou, não deu certo. Não deu certo por causa da política, por causa das leis, por causa dos absurdos que eles fazem lá, e está dentro da lei deles, certo? E fere gravemente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por conta disso, a ONU não autoriza de maneira nenhuma que eles entrem na União Europeia. E os próprios países da União Europeia não concordam com o seu ingresso. A Geórgia é um outro país também que tenta entrar na União Europeia, certo? Eles também tentam. Do mesmo jeito que a Turquia tem a intenção de entrar, a Geórgia também tem a intenção de entrar. Vamos conhecer um pouquinho da Geórgia. Olha aí a Geórgia. A Geórgia se localiza na Europa Oriental, entre as montanhas da Cordilheira do Cáucaso e o Mar Negro, a oeste. É uma das ex-repúblicas que fizeram parte do grande Império Socialista Soviético, né? A União Republicana Socialista Soviética, o RSS. Ela se tornou independente em 1991, certo? Quando a organização, quando a Grande República, né? Quando a URSS enfraqueceu, e eles passaram a fazer parte da Comunidade dos Estados Independentes, que foi um grupo de ex-socialistas soviéticos que se reuniram logo após a destruição, né, logo após o desmembramento da URSS. Só que em 2008, eles abandonaram esse grupo, certo? Abandonaram esse grupo por causa de conflitos internos, por causa de picuinha dentro do grupo, por causa de uma guerrazinha que houve lá na Ossétia do Sul. E aí, eles deixaram de lado e tentaram entrar na União Europeia. Estão tentando entrar na União Europeia. Por que eles não entram? Certo? Mesmo sendo, olha o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, diz assim, essa nação é industrializada, mas sua economia é abalada pelos conflitos separatistas internos. Aí já começa o motivo pelo qual eles têm certa dificuldade para entrar na União Europeia, por causa dos conflitos separatistas internos, por causa da confusão, por causa da picuinha, por causa da briga que tem lá dentro. Então, é um país industrializado, já foi muito mais industrializado a Geórgia, certo? Ela já foi responsável por uma produção industrial muito grande. Só que, por conta desses conflitos, essa produção ela foi se diminuindo, certo? E hoje, atualmente, quando o livro foi escrito, cerca de 4,2 milhões de habitantes, com nível de desenvolvimento humano e renda entre os mais baixos da Europa.
Então, mais ou menos 4 milhões de, podemos dizer assim, pobres, né? 4 milhões de pobres, pessoas em um nível de vida muito baixo, muito precário, em um país que já foi muito desenvolvido enquanto soviético, enquanto estava na URSS. A URSS se desmembrou, eles foram para a CEI, na CEI também não deu certo por causa de guerra, eles ficaram sozinhos, e mesmo sozinhos eles brigam entre eles. Então, é desse jeito que eles querem entrar na União Europeia. Só que, olha o último parágrafo. A Geórgia tenta atualmente um alinhamento com a União Europeia. Porém, a exemplo da Turquia, tem seus pedidos de adesão retardados, enquanto não soluciona os conflitos internos. A União Europeia já está com tanta confusão. A União Europeia já tem tanta coisa para resolver, certo? E aí vem uma turma dessa querendo entrar na União Europeia, que eles não se resolvem nem entre eles mesmos. É uma confusão, é um quebra-pau do nada entre eles mesmos. Como é que a gente vai aceitar esse povo no nosso meio? A gente vai aceitar esse povo com a gente? Imagina aí o trabalho que não vai dar, a confusão que não vai dar. Não, não, não. Vamos retardar. Lembra que a Turquia, os pedidos são completamente negados, né? São negados os pedidos da Turquia por causa das leis. E eles já conversaram com os turcos, e os turcos disseram, não, a gente não vai mudar nada de lei, essa aqui é a nossa lei, isso pra gente é normal, isso está tudo certo. E aí a União Europeia disse, pois tá, pô, vocês não entram aqui não. Vocês não fazem parte do nosso bloco. Já com a Geórgia é diferente. Com a Geórgia, eles disseram assim, ó, se resolvam primeiro, acabem com essa confusão aí, resolvam-se entre si, diminuam esses conflitos internos entre separatistas, tá? Diminuam isso aí, e aí depois vocês voltem novamente para cá, para a gente conversar. Então, a entrada da Geórgia está sendo retardada. A entrada da Turquia é negada, tá? É negada, tá bom? Por conta desses motivos aí que nós observamos até então. Na página 134, você vê aí o mapa da Geórgia, certo? Geórgia com a sua capital em Ossétia do Sul, certo? Aí tem aí, da Geórgia aí, o que a gente mais conhece, eu não conheço nada. Aí, a Geórgia, certo? Geórgia aí com os seus países, estreitozinho aí e tal, tem seus, fica próximo ao Mar Negro, fica próximo à Turquia, Armênia, Azerbaijão, tá? Então, essa é a Geórgia. Vamos falar um pouquinho da fragmentação na zona de remembramento. A gente não vai conseguir ver esse assunto todo hoje, mas nós vamos falar sobre essa fragmentação aí. Que fragmentação é essa? Que zona de remembramento é esse? Lembra que os países começaram a se unir, começaram a se fortalecer. Os países começaram a criar grandes elos. Eles estão remembrados, eles estão muito unidos. Outros países foram chegando. Outros países foram chegando. Lembra que a gente acabou chegando ao número... Nós não, né? Eles acabaram chegando ao número de 27 países. Os países que foram chegando... Né? A internet, cara. A internet hoje. Respira, internet. Isso. Pronto. Agora vamos de novo, né? Vê se tá certo. Vamos lá, internet. Você consegue. Você consegue. Eles estão se unindo, tá? E foram se chegando ali pelos cantinhos e acabaram fazendo parte da União Europeia. Nós já vimos que a parte central, né, os principais entraram em crise, e um dos principais, o Reino Unido, já pulou fora, tá? Mas agora vamos ver os da ponta, né? Aqueles das pontas, eles vão começar a se desmembrar também, certo? Vão começar a se fragmentar também. Viu como se a internet, com a respirada que a internet melhorou? Então, vamos falar um pouco sobre o nacionalismo basco, certo? Nacionalismo basco. Os bascos vivem há mais de 2.000 anos em uma região entre a Espanha e a França. Professor, esses bascos aí, eles também são uma nação sem Estado-nação, né? São, certo? Eles também são uma nação sem Estado-nação. Agora você já sabe o que é nação, já sabe o que é Estado-nação, né? Então, ao longo da criação desses países, por serem
etnia minoritária, os bascos foram dominados e forçados a fazer parte desses Estados-nações. Quais Estados-nações? Espanha e França, certo? Eles tinham, sim, o seu território, eles tinham seus países, só que na hora da confusão lá, no aperto lá, espreme para um lado, espreme para o outro, aí os bascos ficaram metade Espanha e metade Ai, França. subindo. A minha câmera estava aberta. Tem o microfone aberto aí. Estava aberto não, tu abriu agora. Estava fechado. Viu? Então, os bascos, vamos lá. Eles foram obrigados a ficar entre os dois. Se você olhar o mapa da página 135, você vai entender o que, é que esse texto está falando, certo? A França, aqui, certo? Os países dos bascos, eles estavam aqui. Aí a França veio por cima, a Espanha veio por baixo. Aí espremeram eles, acabou o quê? Acabou que o estado deles sumiu. Foi uma parte para a Espanha e uma parte para a França, tá bom? Então você vê aí, ó, que do reino basco, né, do território basco, certo? Biscaia, a Guipúzcoa, Alva, Alago, né? E Navarra ficaram para a Espanha. Então, isso aqui eram países bascos, certo? Cada território desse aqui, Biscaia, Alava, Navarra, isso aqui eram países. E esses países, eles foram exprimidos, né? E acabaram tendo que fazer parte do território espanhol. Do mesmo jeito que acontece com a Borde, Baixa Navarra e o Sul, certo? Que acabaram ficando no território da França. Ah, professor, mas pode acontecer isso? Um país assim chegar assim do nada e dois países assim espremer um ao outro e hoje em dia nem tanto, certo? Hoje em dia isso é praticamente improvável de acontecer por causa da questão dos direitos humanos, ONU e todas essas organizações aí. Mas até então podia, tanto é que aconteceu, né? Os países foram exprimidos e os caras acabaram perdendo seu Estado-nação. Durante séculos lutaram por independência de forma espontânea e desorganizada. Mas em 94 foi criado na Espanha o Partido Nacionalista Basco, certo? E aí esse partido ele começou a lutar, ele começou a colocar reivindicações do povo basco, certo? Então, Partido Nacionalista Basco. Isso dentro da Espanha, certo? Nada de território deles, nada de terra deles. Isso era dentro da Espanha. E aí eles, lá em 1950, eles já tinham algo que era parecido como o ETA, né? Que é Pátria Basca e Liberdade. A tradução, né? A tradução do Euskadi da Ascatamazuna, certo? Ascatamazuna, né? Deve ser isso aí. ETA. E aí esse ETA, traduzido para o português, quer dizer Pátria Basca e liberdade. Então, eles queriam a sua pátria de volta e queriam liberdade para viver na sua pátria. Desde muito tempo eles vêm lutando. Só em 94 que eles conseguiram esse partido aí, 1894, certo? E aí, em 1901, fizeram reivindicações, fizeram lá várias tentativas, mas nada assim tão proveitoso para eles. Eles vinham tentando há muito tempo, mas não tinham conseguido nada tão proveitoso, certo? Na página 135, a gente ainda vê a luta dos bascos ainda, certo? Quando o texto diz assim, ó, ao longo de 4 décadas, certo? Ao longo de 4 décadas, para chamar a atenção para a sua causa, o ETA desferiu ataques contra diversos alvos, sem, contudo, lograr êxito. A partir de 1979, com a abertura da política de redemocratização da Espanha, houve a elaboração de uma nova Constituição que deu certa autonomia ao povo basco. Hoje, ele tem em seu próprio território, governo e pode divulgar a sua cultura e língua livremente. O ETA ainda mantém o ideal de um país basco totalmente independente, certo? Hoje existe o território basco, já está delimitado o território basco, como você vê no mapa aí abaixo, ó, certo? Está delimitado o território basco.
Só que ainda é uma nação dependente, certo? Eles ainda estão lutando ainda pelo ideal independente, eles estão lutando ainda por independência. Ainda é uma nação dependente. Esse povo aí, por que a gente está falando desse povo? Para mostrar que a União Europeia, apesar de mostrar aquele bem-estar, né, para a nação, aquele bem-estar para os cidadãos, aquele controle financeiro, aquele controle econômico, lá também tinha essas coisas aqui. Lá também tinha pequenos países, pequenas nações lutando para existir. E os poderosos, os grandes, pisoteando esses pequenos. Porque nós podemos dizer que os bascos eles foram pisoteados pela Espanha e pela França. Eles foram exprimidos, explodiram o país. Quando o país explodiu, não tinha onde eles ficar, eles acabaram ficando uma parte na França e outra na Espanha. Certo? Então, isso existia dentro da União Europeia. Esses países são os países pequenininhos que acabaram sendo remembrados ali à União Europeia e quando a fragmentação começou, eles foram um dos primeiros que se fragmentaram. E por isso que o texto está focando tanto para o nacionalismo basco, que é uma luta de décadas e décadas para tentar a sua independência. E aí, em outubro de 2011, já agora, esses dias, esses anos, em outubro de 2011, o ETA anunciou oficialmente para a imprensa que ia acabar com essa história de guerra. Não, pessoal, vamos acabar de guerrear, vamos acabar de luta, vamos ficar satisfeitos só em nós termos nosso território mesmo sendo ainda um território dependente, mesmo sendo colônia, vamos ficar por aqui mesmo. Só que em 2012 eles mudaram de ideia. Em um ano eles acabaram com essa história de guerra, no outro ano eles mudaram de ideia. Certo? E o ETA pediu aos governos da Espanha e da França a abertura de um diálogo direto para solucionar as consequências do conflito. Porém, o ETA e o povo continuam a insistir com veemência pelo reconhecimento do país basco e pelo direito à sua autodeterminação. Aí você pergunta, professor, e hoje, como estão os bascos? Aí eu lhe respondo, do mesmo jeito. Atualmente, hoje, até hoje de manhã, né? Porque eu não olhei jornal de manhã para cá, mas até hoje de manhã, os bascos, eles continuam como... Mas, professor, ainda existe colônia ainda? Como é que pode? Pode, certo? Pode, ainda existe ainda. Então, os bascos, eles ainda são um território, mesmo sendo reconhecido como um território basco, ainda tem parte do seu território dependente da Espanha e parte do seu território dependente da França. Por isso que eles têm conversado por anos e anos buscando essa independência, certo? Buscando essa independência. Se eles se tornarem independentes, por isso que a história deles entra aqui, eles vão ser desmembrados da União Europeia, porque eles não vão ter condições financeiras nenhuma de continuar nessa corrida, nessa jornada financeira, nesse bloco, certo? Nesse bloco. Aí a gente acaba um pouquinho com a história dos bascos e vamos ver a questão irlandesa na página 137. A gente tem até... Não sei se eu tenho 2 minutos. Não tem nada não. A gente vê na próxima aula. Eu quero ver se vocês têm alguma pergunta aí de alguém, algum questionamento sobre o que nós vimos. Ah, professor, porque a gente está vendo tão pouco conteúdo do livro, mas é porque a gente está mastigando o conteúdo, né? A gente está conversando sobre geografia, a gente não está lendo o livro. Nós estamos conversando sobre geografia. Conversando de maneira geográfica. Tem um minutozinho aí, alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu peguei a chamada, já peguei. Vou pegar por aqui. Ah, não, a gente tem 6 minutos. Patrícia, eu lembrei agora. É 55, né? É 55, é 15h55. A gente tem 6 minutos, tá bom? Não dá tempo, eu já tinha fechado a linha. Nós temos 6 minutos. Vamos lá. A questão da Irlanda é uma questão bem simples, bem fácil de entender.
Vou dar uma resumida geral aqui para poder você ter uma noção aí do que aconteceu, certo? Ó, resultado da construção da Grã-Bretanha, chamada questão irlandesa, se opõe católicos e em Ulster, província da Irlanda. E a maior maioria protestante inglesa que os dominou. Qual que é a questão da Irlanda? Deixa eu explicar para vocês. Todo esse texto aqui. Vou explicar ele de maneira bem rapidinho. Vamos entender. Certo? Aconteceu o seguinte. A Irlanda, ela ficou a maior parte dela protestante. Certo? É a questão da reforma protestante. Outra área da história que a gente não está estudando. Tá certo? A Irlanda ficou a maior parte dela protestante. O que aconteceu? Eles começaram a perseguir os católicos que lá habitavam, certo? Depois que a Irlanda se separou da Grã-Bretanha, certo? Depois que houve ali a desmembramento, né? Criou-se essa questão irlandesa. Essa questão irlandesa que perdurou, rapaz, mas por tempo, certo? Por tempo. E o terceiro parágrafo diz assim, ó. Mesmo com a conquista, certo? Houve por vários séculos, eu não falei que era por tempo, por vários séculos, tolerância religiosa, até que no século XVI, o anglicanismo foi impulsionado como religião oficial de toda a Grã-Bretanha. Fato que provocou forte reação dos católicos irlandeses. Os católicos começaram a perseguir, os protestantes começaram a perseguir os católicos. Houve aí um tempo de paz, certo? E em 69, mais ou menos aí, houve aquela questão de paz, aquela trégua e tudo, conquistaram essa paz, mas aí no século XVI, certo? A Grã-Bretanha disse assim, ó, nós somos anglicanos. O anglicanismo foi declarado a religião oficial da Grã-Bretanha. Aí pronto, a perseguição começou de novo. A perseguição começou de novo, certo? E quando eu digo perseguição, não é perseguição de, até católico, não sei o que, não, era perseguição de matar mesmo, certo? Extermínio, certo? A guerra, confusão grande, tá? Por contas religiosas. Então, a questão da irlandesa era uma questão religiosa. A questão irlandesa era uma questão de preconceito religioso que estava se perdurando por séculos e séculos, tá bom? Por séculos e séculos. Para você ter uma ideia, a perseguição continuou até o século XIX, até ontem, até o século XIX, certo? Nós estamos aí mais ou menos aí a diferença aí de 100, um pouco mais de 100 anos dessa questão. Então, até ontem, perdurou-se essa perseguição religiosa, preconceituosa, e se você for atrás, você vai encontrar vários motivos para um lado, vários motivos para o outro. Mas a questão irlandesa foi uma questão religiosa e preconceituosa, uma perseguição que houve, certo? Aí, no século XIX, foi criada uma lei de tolerância ao catolicismo. No século XIX, criou-se essa lei de tolerância ao catolicismo. E aí, com essa lei, os católicos começaram a entrar na Grã-Bretanha, os católicos começaram a se envolver naquela região. E aí, dentre as organizações nacionalistas, destacavam-se algumas delas, né, que é a Sinn Féin, foi fundada por Arthur, e em 1905, ele criou essa organização com o objetivo de juntar pessoas católicas e colocar essas pessoas católicas no poder. Colocar essas pessoas católicas para tomar as decisões políticas da Grã-Bretanha, certo? E aí, lá na frente, isso aí provocou uma reação da coroa. O pessoal da coroa era o quê? Eram anglicanos. De uma hora para outra, eles viram no parlamento católicos. O que esses católicos estão fazendo aí? Não, eles foram eleitos pelo povo. Como assim? Não, a organização aí colocou eles para eleição e o povo acabou escolhendo eles para o parlamento. Então houve aí essa revolta, certo? Essa revolta da coroa britânica. E aí, desse modo, surgiu a célula primordial, que foi o Exército Revolucionário Irlandês, que foi o IRA, certo? Então, esse exército revolucionário lutou contra a coroa por tempos e tempos. Então, a questão irlandesa foi essa, foi católicos contra protestantes, contra anglicanos, né? A coroa era anglicana. A coroa não queria católico no parlamento. O povo colocou católico no parlamento por causa do Arthur, né? O Arthur, ele fez lá criou a sua
fundou a sua organização, e com essa organização ele conseguiu colocar católicos ali, ele não queria nada mais do que representantes. Isso aí se perdurou por muitos e muitos anos, até o que nós conhecemos como Domingo Sangrento, janeiro de 1972, onde houve uma manifestação católica pacífica, e os irlandeses meteram bala, certo? Mataram um bocado de gente, e em 1988, o governo da Grã-Bretanha permitiu eleições livres em Ulster, certo? Onde os católicos poderiam ser eleitos. A questão católica, a questão irlandesa é essa aí. Para casa, página 137 e 138, tá bom? 137 e 138 para casa, próxima aula a gente vai estar corrigindo as atividades aí que nós temos para corrigir. Tá, pessoal? Agora sim nós chegamos ao final da nossa aula.